Saudações, seja bem-vindo a mais um vídeo. Como referido no nosso vídeo anterior, já demos por concluído o tema ligado aos sujeitos da relação jurídica, nomeadamente as pessoas físicas e as pessoas singulares. E dando sequência naquilo que são as nossas aulas de teoria geral do direito civil, hoje o tema central vai girar em torno do objeto da relação jurídica, ou seja, sobre as coisas. Por isso, convido a assistir o vídeo até o fim para que possa compreender ao pormenor como é que isso se desdobra. Portanto, se for novo no canal, já sabe, inscreva-se, deixa seu gosto, comentário, sugestão ou crítica, ativa o sino para que possa ser notificado sempre que eu subir um vídeo novo e compartilhe o máximo que puder para que mais pessoas possam ter acesso a essa cultura jurídica. Como sabe, eu sou o Jorge Reis e este é o Jusvier. Antes mesmo de dar entrada ao nosso tema central, é importante referir que, infelizmente, acabei perdendo os vídeos que eu fiz durante a minha viagem entre as províncias de Mochico, Bié e Huambo. Como sabem, nesse preciso momento, em todas as segundas-feiras, nós temos lançado aqui alguns vídeos inerentes a essa viagem, né? Entretanto, existem outros vídeos, ou existiam, nesse caso, outros vídeos que, infelizmente, não poderei passá-los porque o telefone entrou com uma anomalia e acabei perdendo os vídeos. E por essa razão peço as minhas sinceras desculpas para todos os nossos inscritos e especialmente para todas aquelas pessoas que eu entrevistei e infelizmente não poderão ver aqui os seus vídeos passando. Entretanto, vamos entrar então diretamente para o nosso tema. E se já verificou, temos aqui hoje um cenário diferente. Na verdade, acabei trazendo um meio de ensino para facilitar a sua compreensão, porque mais do que eu estar aqui a falar, o ideal é que consiga perceber, e acredito que com base a esses esquemas que eu passarei a colocar aqui no nosso quadro, poderá facilitar então a sua compreensão, e esse é o meu objeto essencial. Bem, olhando para aquilo que é o objeto da relação jurídica, vamos verificar que incidirá essencialmente sobre uma coisa. E assim sendo, esta coisa, por sua vez, poderá ser verificada em dois sentidos. Num sentido amplo e num sentido físico ou restrito. Quando falamos sobre um sentido amplo, na verdade vamos enquadrar dentro das coisas tudo aquilo que tem existência presente, independentemente de ser ou não ser física. Ou seja, podemos enquadrar não simplesmente um terreno, um carro, uma casa, que são coisas que têm existência presente e física, mas também podemos incluir aqui coisas que não têm existência presente, como é o ar, como é a água, como é o céu, enfim, são coisas, entretanto, não têm essa existência física e, portanto, do sentido amplo, quando nós falamos sobre coisas, podemos enquadrar basicamente esses todos elementos. Entretanto, existe aqui um elemento físico, ou seja, num sentido físico, o que é que vai ser coisa? No sentido físico, vamos simplesmente designar por coisa tudo aquilo que tem existência presente. Ou seja, podemos aqui essencialmente falar sobre as coisas corpóreas. Na verdade, anteriormente nós podemos incluir também as coisas incorpóreas, mas aqui simplesmente as coisas corpóreas. Logo, são basicamente esses dois sentidos que a coisa poderá ter, e aqui nesse sentido físico vamos enquadrar basicamente apenas aqueles elementos que têm existência presente, como são a casa, como são os carros, como é, por exemplo, essa caneta tem existência presente, logo é uma coisa corpórea, porque eu posso aqui apalpar. Entretanto, uma ideia minha é uma coisa incorpórea e, portanto, podemos enquadrar aqui no âmbito amplo, entretanto, não no âmbito físico, porque no físico simplesmente colocamos aquilo que tem existência presente. Bem, não obstante a isso, é importante agora olharmos para o conceito legal de coisa. Conceito legal de coisa. Bem, quando falamos de conceito ilegal, claramente é porque existe no código ou numa legislação qualquer um conceito de coisa. E logo estamos a falar de direito civil, não, nesse sentido não poderia deixar de ser o Código Civil, nos termos do artigo 202, a nos definir efetivamente aquilo que é coisa. Estabelece o número 1 do artigo 202. Diz-se coisa tudo aquilo que pode ser objeto de relações jurídicas. Isto mesmo, para esta lei, para o Código Civil, vamos definir por coisa tudo aquilo que pode ser objeto de relação jurídica. Entretanto, a doutrina tende essencialmente a definir ou a criticar mensuravelmente este artigo. Por quê? Porque, na verdade, em algumas circunstâncias, nós temos aqui críticas, em algumas circunstâncias esse conceito poderá ser muito amplo
e em outras muito restrito. Certo? Muito amplo por quê? Porque em algumas circunstâncias poderiam existir determinados entes que, independentemente de serem objeto de relação jurídica, não podem ser determinadas como coisas. Imagina que estamos numa relação jurídica cujo objeto seja a adoção de uma criança. Percebam? O objeto da relação jurídica é a adoção de uma criança. E a criança é uma pessoa. Será que poderíamos considerar uma pessoa como sendo coisa? Claramente que não. Por quê? Porque a coisa não tem personalidade jurídica, mas a pessoa tem personalidade jurídica. Portanto, este conceito seria muito amplo, na medida em que iria incluir a pessoa, porque se é tudo aquilo que pode ser objeto de relação jurídica, e a pessoa, em alguns casos, pode ser objeto de relação jurídica, estaríamos a ser muito amplos e, portanto, vamos criticar essa teoria. Por outro lado, é também, algumas vezes, bastante restrita. Restrita por quê? Porque, em determinadas circunstâncias, existem algumas coisas que, independentemente de ser coisas, não podem ser objeto de relação jurídica. Estamos a falar, por exemplo, as coisas que estão sobre a utilidade pública. As coisas de utilidade pública não podem ser objeto de relação jurídica em nenhum momento. Por quê? Porque o Estado não poderá fazer a sua alienação a terceiros, nem outras pessoas poderiam adquirir essas coisas. Por exemplo, os carros que estão sobre a utilidade pública, as estátuas, os aeroportos, entre outros. Por essa razão é que nós podemos aqui até verificar, nos termos do artigo 202, número 2, né, que independentemente daquilo que pode ser objeto de relação jurídica, nos termos do artigo 202, o número 2 diz o seguinte: consideram-se, porém, fora do comércio todas as coisas que não podem ser objeto de direitos privados. Estamos aqui a falar essencialmente das coisas de utilidade pública, tais como as que se encontram no domínio público e as que são, por sua natureza, insuscetíveis de apropriação individual. Ou seja, se estamos a considerar como objeto, como coisa simplesmente aquilo que pode ser objeto de relação jurídica, as coisas delineadas no número 2 provavelmente não deveriam ser tidas como coisas. Porquê? Porque estão fora do comércio, as coisas de utilidade pública. Entretanto, existem outros bens como o ar, como o mar, como o oceano, como o próprio céu, entre outros, que não podem ser objeto de relação jurídica, mas, entretanto, não deixam de ser coisas. Logo, estaria também aqui a ser um pouco restrito por esse modo. Porém, nós vamos adotar aqui uma posição que vai, na verdade, dizer-nos que será tida como coisa tudo aquilo que tem existência corpórea e autônoma, existência autônoma das outras e, portanto, sem personalidade jurídica, que poderia ser aqui objeto de relação jurídica. Entretanto, percebam, nos colocamos aqui na parte final, pode ser objeto de relação jurídica desde que não tenha personalidade jurídica, porque se tiver personalidade jurídica é uma pessoa e sendo pessoa não pode ser considerada por coisa. Então, será essa a posição adotada e logo é essa que nós vamos nos ater relativamente aqui ao conceito legal. Conceito legal, claramente, está aí definido no artigo 202, número 1. Entretanto, tem essas críticas porque nem sempre tudo aquilo que pode ser objeto de relação jurídica deve ser considerado por coisa. Entretanto, vamos agora analisar a classificação das coisas. Na verdade, eu fiz aqui uma mera exemplificação, né? Vou daqui a pouco apagar isso para poder fazer outro esquema, a esclarecer melhor essa questão da classificação das coisas. E, na verdade, é a partir do artigo 203 e seguintes, onde nós vamos encontrar a classificação das coisas. Bem, eu vou agora fazer uma análise individual de cada uma dessas classificações, porém, convido-lhe já agora a esperar um momento, enquanto eu vou fazer, então, aqui o esquema novo. Bem, é basicamente essa a classificação das coisas. Coisas móveis e imóveis, como já referi há pouco, coisas simples e compostas, fungíveis e fugíveis, consumíveis e inconsumíveis, divisíveis e indivisíveis, futuras e presentes. Entretanto, aqui nas coisas móveis nós vamos merecer uma abordagem mais pormenorizada, isto para que possamos efetivamente compreender, na medida em que as coisas móveis e imóveis merecem um tratamento essencialmente especial. E mais uma vez eu vou ter que contar aqui com a ajuda do nosso Código Civil, que é basicamente o nosso instrumento
mais importante para abordarmos a questão da teoria geral do direito civil. E, portanto, vamos aqui analisar primeiramente o artigo 203 do Código Civil. Entretanto, a partir dos artigos subsequentes, nós vamos encontrar agora cada categoria dessas coisas. Imagina aqui, nós estamos aqui a falar sobre as coisas imóveis. O que seriam coisas imóveis? Coisas imóveis, na verdade, seria toda aquela coisa que não pode se mover. Independentemente de tudo, não poderemos mover. Daí que nós vamos enfrentar aqui no artigo 204 uma classificação ou uma categoria de coisas móveis taxativas. Na verdade, a doutrina vai fazer essa divisão das coisas imóveis em coisas imóveis por natureza e coisas imóveis por relação. Entretanto, essa enumeração é taxativa por quê? É taxativa na medida em que não poderemos trazer aqui outras categorias de coisas imóveis, senão aquelas que estão estabelecidas no número 1 do artigo 204. E quais são essas coisas? As coisas imóveis são os prédios rústicos e urbanos. Esses são exclusivamente as únicas coisas imóveis por natureza, porque as outras coisas imóveis seriam por relação. Quais seriam essas coisas por relação? As águas, as árvores, os arbustos e os frutos naturais, enquanto estiverem ligados ao solo. Percebam aqui. Coisas imóveis por relação. Olhamos para a água, olhamos para os arbustos, para os frutos, para as árvores. Significa que, se elas ainda estiverem ligadas ao solo, serão coisas imóveis. Bem, para além disso, os direitos inerentes aos imóveis mencionados nas linhas anteriores e as partes integrantes dos prédios rústicos e urbanos. Ou seja, os prédios rústicos ou urbanos poderão ter partes integrantes e essas partes integrantes também serão denominadas como coisas imóveis. Portanto, o número 2 estabelece, entende-se por prédio rústico, e é isso que a gente precisa perceber, entende-se por prédio rústico uma parte delimitada do solo e as construções nele existentes, que não têm autonomia econômica. Entendam aqui, regra geral, os prédios rústicos são os solos como tal e todas as partes integrantes a eles que não tenham dependência econômica. Imagine que alguém faz aquisição de um terreno, perceba, nós aqui estamos a falar terreno como um solo e logo o terreno por si é um prédio rústico, não é um prédio urbano, é um prédio rústico, é o solo como tal. Nós temos no número 2 do artigo 204. Entretanto, olhamos para esse prédio rústico, para o terreno, e se tiver ali uma coisa, por exemplo, eu preciso de controlar um lugar para colocar o meu cimento e os outros materiais para construir ali no terreno. Logo, fazemos uma casa de chapa. Aquela casa, como não tem uma afetação econômica tão elevada, também não podemos considerar aquele terreno como um prédio urbano, mas continua a ser um prédio simplesmente rústico. Colocamos a cacimba, colocamos a vedação no terreno, também não é automaticamente um prédio urbano, mas ainda é um prédio rústico, porque não tem aquela afetação econômica. E normalmente são prédios rústicos também, as quintas e outros bens imóveis levados ou ligados essencialmente para lavouras, né? Na verdade, vamos fazer aqui simplesmente plantações e tudo mais, logo serão prédios rústicos e não urbanos. E o que são prédios urbanos? A segunda parte do artigo 2 estabelece: e por prédio urbano, qualquer edifício incorporado num solo com os terrenos que lhe sirvam de logradouro. Perceba, qualquer edifício incorporado no solo. Todo edifício incorporado no solo é tido como prédio urbano. Por quê? Porque normalmente acontece, nós vemos isso mais na realidade dos Estados Unidos, existem alguns prédios, porque edificam-nas não ligados ao solo, mas sim fazem, por exemplo, construções de madeiras e podem ser transportáveis. Ali não é uma coisa imóvel, mas é uma coisa móvel, porque na verdade o que define essencialmente a coisa ser móvel ou imóvel é essa incorporação no solo. Incorporado no solo é imóvel, não incorporado é imóvel. Tanto é que nós vimos há pouco que existem as coisas imóveis por relação. Quer dizer que enquanto estiverem incorporados ao solo, as árvores, os arbustos, a água, os frutos, serão coisas imóveis. Desde o momento que nós retiramos, passam a ser coisas móveis. O mesmo vai ocorrer aqui. Sempre que o prédio ou a incorporação, né, a edificação for incorporada no solo, estaremos perante uma coisa imóvel. Se não for incorporada no solo, é uma coisa
móvel. Logo, as nossas casas, as nossas escolas, as estátuas e tantas outras construções ou edificações incorporadas no solo são tidas como coisas imóveis. Nós algumas vezes confundimos o prédio com aqueles edifícios de propriedade horizontal, mas entretanto o prédio é urbano ou é rústico. Rústico, quando estamos a falar do solo concretamente, normalmente aqueles terrenos para construção ou então levados para plantações e lavouras, ou então urbanos, quando falamos sobre as casas, escolas e tantas outras edificações desde que estejam incorporadas no solo. Os prédios urbanos, para além de envolverem a incorporação, também vamos envolver todas aquelas partes que serão de elaboradores. Imagine que é uma casa tão luxuosa que dentro dela vamos encontrar um jardim, vamos encontrar uma piscina, vamos encontrar um campo de golfe. Quer dizer que tudo aquilo que está ali envolvido na incorporação física vai ser tido como prédio urbano e não como prédio rústico. A piscina, o campo de golfe, o jardim, aquilo será tido como prédio urbano e não como prédio rústico. O prédio rústico são simplesmente aquelas três situações: solos, terrenos, ou então levados para plantações ou lavouras. É basicamente isso que você tem que fixar na sua cabeça quando se tratar relativamente da distinção entre prédios rústicos e prédios urbanos. Todo mundo faz aquisição de terrenos, todo mundo incorpora coisas nos seus terrenos, e se nós incorporamos uma edificação que tenha um valor econômico alto, passaremos a dar aquilo como prédio urbano e deixa de ser prédio rústico. Portanto, bem, antes mesmo de avançarmos para as coisas móveis, é importante verificar que o artigo 204 fala aqui sobre águas, né? E nós temos essa dúvida, né? Se a água seria efetivamente um bem móvel ou um bem imóvel. Na verdade, já vimos que é uma por relação. E essa correlação por quê? Porque poderá enquadrar-se tanto aqui quanto aqui a água, os frutos, as árvores, porque sempre que estivermos a falar sobre a água incorporada no solo, será coisa imóvel. Portanto, um rio, o oceano, enquanto estiver ali um conjunto, será tido como coisa imóvel, porque não podemos mover. Entretanto, a partir do momento em que nós retiramos um balde de água do oceano ou do rio, aquele balde concreto torna-se como coisa móvel. Portanto, também vai suceder com os frutos, vai suceder com as árvores e com os arbustos. Imagine que temos a laranja na sua laranjeira. Enquanto estiver lá na laranjeira, a laranja vai ser uma coisa imóvel porque está incorporada ao solo. A partir do momento que nós retiramos a laranja dali, torna-se uma coisa móvel. Por essa razão que nós devemos efetivamente distinguir essas duas situações, quer por relação, porque as coisas vão variar em função da sua incorporação ou não no solo. Mas já que estamos aqui a falar sobre as coisas móveis, é bom verificar que elas estão previstas no artigo 205 e são coisas móveis porque podem claramente ser movidas em função daquilo que for a necessidade do seu titular e, portanto, elas podem ser também por natureza ou por relação em função daqueles aspectos que estávamos aqui a referir, e por natureza porque são aquelas coisas que, pela sua essência, são móveis. Estamos a falar do carro, estamos a falar da caneta, estamos a falar deste Código Civil, estamos a falar de tantos outros bens móveis que por si só podem ser efetivamente movidos pelo seu titular. O artigo 205 estabelece: são móveis todas as coisas não compreendidas no artigo anterior, logo não compreendidas no artigo 204. E nós aqui vamos apresentar não uma enumeração sequer taxativa nem exemplificativa, porque as coisas móveis são amplas e logo nós podemos enquadrar qualquer. O número estabelece: as coisas móveis sujeitas a registro público é aplicável o regime das coisas móveis em tudo que não seja especialmente regular. Porque eu estava aqui a falar há pouco, existem alguns bens, essencialmente o carro, as aeronaves, os navios, que em regra, não obstante serem móveis, são sujeitos a registro e, portanto, em regra, poderíamos aplicar o mesmo regime que as coisas móveis, mas existem algumas especificidades que deveremos aplicar o regime das coisas imóveis. No entanto, para finalizar essa questão aqui das coisas móveis e imóveis, é importante referir da sua importância. Por que é que nós devemos fazer essa distinção entre coisas móveis e imóveis? Na verdade, é muito importante porque, em primeiro lugar, releva a categoria do contrato a celebrar. Ou seja, sempre que estivermos perante um contrato de locação, nos termos do artigo 1022 e seguintes, verificaremos que sempre que falarmos sobre coisas móveis,
a locação será tida como aluguer. Nós alugamos coisas móveis. E sempre que estivermos perante uma coisa imóvel, nós não vamos alugar, mas sim vamos arrendar. É muito normal ou comum nós verificarmos às vezes nas paredes de casas colocadas à renda, né? E lá está escrito aluga-se, está completamente errado em termos jurídicos. Em termos comuns pode até ocorrer, mas em termos jurídicos é necessário fazer essa distinção porque vai efetivamente relevar a questão do contrato a ser observado. Também é importante fazer essa distinção essencialmente pelo facto da forma a ser dada a um negócio jurídico. Por quê? Porque sempre que estivermos perante uma coisa móvel, regra geral, qualquer forma a gente pode dar o negócio por concluído e, portanto, vai produzir os seus efeitos normais. Porém, para as coisas imóveis, esses somente poderão surtir os seus efeitos normais quando forem submetidos à escritura pública. Ainda é importante fazer essa distinção também pelo facto do pagamento de impostos. Imagine que as coisas imóveis, sempre que vão ser vendidas ou transmitidas para terceiros, quer entre vivos, quer mortos causas, será necessário fazer o pagamento do imposto de CISA, que incide essencialmente sobre essas transmissões e doações. Por outro lado, quando estivermos a falar sobre a transmissão de uma coisa móvel, vai simplesmente pagar-se um mero imposto de rendimento e já não se fala mais nisso. Portanto, é basicamente isso, né? São algumas questões relevantes à importância da distinção entre as coisas móveis e imóveis. Se quiser saber mais, vai lá, faça a leitura do nosso manual do professor Carlos Brito da Silva, vai encontrar ali outros métodos, outras importâncias dessa distinção. E, portanto, vamos agora passar para as coisas simples e compostas. Vêm consagradas aqui nos termos do artigo 206, e na verdade o artigo 206 vai simplesmente definir aquilo que é coisas compostas. Logo, o número estabelece o seguinte: é a vida como coisa composta ou universalidade de facto, a pluralidade de coisas móveis que, pertencendo à mesma pessoa, têm um destino unitário. Bem, meus senhores, o que seria então uma coisa composta? Uma coisa composta será uma coisa que vai ser efetuada com base a um conjunto de coisas móveis. Por exemplo, um carro vai ser um conjunto de várias coisas, de várias peças, não é? Cada peça vai ter a sua particularidade e logo ela de per si vai se transformar no carro. O motor por si tem dentro dele várias peças, não é? Estamos a falar de um volante, estamos a falar dos pneus, da roda como um todo, estamos a falar de tantas outras peças que o carro vai ter e logo o conjunto daquelas peças vai formar a coisa composta que é o carro. Porém, as coisas simples são aquelas que são feitas essencialmente por uma única vez. Isto é, vai ser, na verdade, uma interpretação contrário ao senso daquilo que é o que estabelece o artigo 206. Seria a coisa simples, aquela que não precisa de ter aqui uma diversidade de coisas, mas que basta simplesmente ela sozinha para se transformar numa coisa. Exemplificando, podemos aqui olhar para um ser humano. É basicamente isso que nós podemos olhar relativamente às coisas compostas e às coisas simples. Vamos agora analisar as coisas fungíveis e as coisas infungíveis, né? Coisas fungíveis e infungíveis que estão previstas aqui no artigo 207 do Código Civil. O artigo 207 simplesmente vai definir coisas fungíveis e nós devemos fazer uma análise contrário ao senso mais uma vez para percebermos o que são coisas infungíveis. São fungíveis as coisas que se determinam pelo seu gênero, qualidade e quantidade quando constituem objeto de relação jurídica, ou seja, tudo aquilo que pode ser quantificado pelos gênero, qualidade e quantidade é tida como coisa infungível. E seria infungível tudo aquilo que não pode ser havido com base ao seu gênero, qualidade e quantidade. Imagine que quando nós vamos a falar sobre o dinheiro como tal, na sua essência, não é? Seria claramente uma coisa fungível, né? Porque nós podemos quantificar pela sua qualidade, pelo gênero e pela quantidade. Entretanto, se nós quisermos fazer aqui uma coleção de valores antigos, não é? Nós estamos a falar de uma coleção de kwanzas, existem vários kwanzas durante esses anos todos, na verdade estamos agora com a série de 2020. Se nós quisermos a fazer uma coleção desses valores, ali vai ser uma coisa infungível, porque eu só vou querer aquela moeda ao zingo antigo,
vai ser então a minha coleção, e aquela coisa não pode ser avaliada nem quantificada em gênero ou espécie. Já o dinheiro e tal corrente hoje em dia pode ser quantificado. Imagine que eu posso também querer comprar uma Mercedes, não é? Mercedes mais atualizada, imagine. Entretanto, aquela pode ser quantificada em gênero, espécie, e se eu tiver a fazer uma coleção específica de uma Ferrari antiga, só aquela antiga não podemos fazer porque ela torna-se infungível, na medida em que, quando eu quiser colocar em um objeto de relação, somente vou querer aquela coisa infungível e não a coisa concreta, fungível, porque poderei depois substituir por outra. Eu posso comprar uma Mercedes hoje e amanhã comprar outra Mercedes. Eu posso ter hoje 200 kwanzas e amanhã ter outros 200 kwanzas. Na verdade, não existe aqui uma infungibilidade como um todo, e já as fungíveis são aquelas que podemos efetivamente substituir. Bom, posto isto, vamos agora analisar as coisas consumíveis e inconsumíveis, perdão. As coisas consumíveis e inconsumíveis bem consideradas no artigo 208 e seriam havidas como consumíveis todas aquelas coisas que podem deteriorar com o uso, ok? Vamos lá. São consumíveis as coisas cujo uso regular importa a sua destruição ou a sua alienação. É basicamente isso. Tudo aquilo que pode ser, que pode deteriorar com o tempo, vamos ter como coisas consumíveis. E seriam inconsumíveis, claramente, todas aquelas coisas que o seu uso regular não vai levar à sua deterioração ou alienação. Exemplificando aqui de coisas consumíveis, claramente podemos aqui incorporar as nossas roupas, os nossos eletrodomésticos, as nossas casas, entre outras. Já as coisas inconsumíveis podiam ser tantas outras como... Vamos agora analisar as coisas divisíveis e as coisas indivisíveis. O artigo 209 vai estabelecer que são havidos como as coisas divisíveis as coisas que podem ser fracionadas sem alteração da sua substância, diminuição de valor ou prejuízo para o uso a que se destinam. Na verdade, vamos aqui olhar para uma análise contrário senso. As coisas indivisíveis seriam aquelas que não podem ser fracionadas, e se a sua alteração se observar, estaria efetivamente a alterar a substância, a diminuição do valor, entre outros. Logo, é basicamente em função dessa interpretação que, a título de exemplo para as coisas divisíveis, podemos aqui aplicar, por exemplo, um edifício, não é? Um edifício incorporado no solo, em propriedade horizontal. Na verdade, todos os edifícios são divididos em apartamentos e logo existe aí uma divisão, e essa divisão não importa a alteração da qualidade da substância da coisa como tal. Os terrenos por si também são divisíveis na medida em que nós fazemos essencialmente o loteamento dos terrenos e vamos dar a vários titulares, e logo aqui existe efetivamente essa divisibilidade. As coisas indivisíveis seriam aquelas que, uma vez divididas, vai perder a qualidade ou a sua substância como tal. Imagina que estamos a olhar aqui para um animal, um cavalo, por exemplo, enquanto ele estiver vivo. Se nós fazermos a divisão, claramente perde a qualidade, porque se eu vou vender um cavalo de competição a alguém sem uma perna, não tem como, porque não vai poder competir. Porém, quando já estiver morto, aí claramente vai tornar-se divisível na medida em que nós podemos dividir em partes, por exemplo, o boi, para fazer a venda da sua carne. Então, é basicamente nessa dinâmica que nós podemos olhar para as coisas divisíveis e indivisíveis. As coisas poderão ainda ser acessórias ou principais. As coisas acessórias, no termo do artigo 210, são aquelas que, não constituindo partes integrantes, estão afetadas por forma duradoura ao serviço ou à ornamentação de outra. As coisas acessórias estão normalmente ligadas às coisas principais. Coisas principais é aquilo que é a coisa como um todo. Imagine que nós olhamos para uma casa. A casa é uma coisa principal. No entanto, dentro de uma casa vamos encontrar vários móveis, como são o cadeirão, a televisão, os eletrodomésticos. Todos esses elementos seriam coisas acessórias, estão ligados à coisa principal, mas entretanto são autônomas, porque cada uma delas tem o seu real valor. Porém, se nós quisermos fazer a venda de uma coisa móvel, da coisa principal, no contrato devemos estabelecer se vão também com as coisas acessórias ou não. Para finalizar essa questão da classificação das coisas, vamos agora analisar as coisas futuras e as coisas presentes. Claramente será a coisa futura, no termo do artigo 211, as que não estão em poder do disponente ou que este não tem direito ao tempo da declaração negocial. Imagine que eu serei herdeiro de um imóvel concreto. Entretanto,
aquele serei herdeiro, não sou herdeiro, não tem existência atual. Logo, somente poderá existir a declaração negocial e a sua eficácia a partir do momento em que eu adquirir a coisa. Logo, aquela será tida como uma coisa futura. E coisa presente é a coisa que eu tenho agora. Por exemplo, eu tenho o meu Código Civil. Se eu quiser fazer a venda, assim eu faço, porque é uma coisa presente. Entretanto, podemos fazer negócios jurídicos com coisas futuras. Alguém promete vender um imóvel e eu já vendo também a outra pessoa. Claramente podemos fazer, porque as coisas futuras estão determinadas no artigo 211 do Código Civil. Porém, se a sua eficácia somente se vai verificar quando efetivamente o tribunal, ou quando efetivamente a pessoa passar para mim e ali eu poderei passar para si. Basicamente isso que nós podíamos olhar relativamente à classificação das coisas. Espero eu ter sido claro e coerente nas explicações. E, portanto, para hoje é tudo. Nós olhamos essencialmente para os sentidos da coisa, que são objeto da relação jurídica. Olhamos para o conceito legal e as suas críticas e a posição adotada, e falamos então daquilo que é a classificação, dando aqui uma abordagem mais exausta relativamente às coisas móveis e imóveis, e por conseguinte concluímos as outras coisas até o artigo 211 do Código Civil. Bem, para hoje vai ser então isso que nós devemos ter em conta quanto ao objeto da relação jurídica. Poderemos na aula a seguir abordar essencialmente sobre os frutos, sobre as benfeitorias e sobre o patrimônio como um todo, para que na aula subsequente possamos então abordar sobre as vicissitudes da relação jurídica, isto é, a sua constituição, a sua modificação e a sua extinção, para que assim podemos então dar entrada num novo título, num novo capítulo das nossas aulas, que são ligadas então ao negócio jurídico. Bem, espero ter sido claro mais uma vez. Em caso de dúvida, já sabe, entre em contato com as redes sociais, ou se preferir, deixe a dúvida nos comentários. Espero por si numa próxima aula e obrigado pela sua audiência. Como sabe, eu sou Jorge Reis e este é o Jusbia.